Olá, eu sou o Giovanni de Souza e este é o terceiro trimestre de 2022 da classe de juvenis. Personagens marcantes da Bíblia. Esta é a lição número 2. Miriam, disponibilidade, apesar da idade. E o sexto, onde foi colocado Moisés, ele desceu o rio ou ele subiu? Veremos. Certamente te fiz subir da terra do Egito e da casa da servidão de te remi. E pus diante de ti a Moisés, Arão e Miriam. Miqueias capítulo 6, versículo 4. Quem é Miriam? Família especial. Miriam é filha de Arão e Joquebede, a irmã mais velha de Moisés e Arão. A história de Miriam está registrada especialmente nos livros de Êxodo e Números. Seu nome significa elevada, pura, amada ou ainda vidente. Palavra também atribuída aos profetas na Bíblia. E de fato Miriam é chamada de a profetisa. A palavra não revela se ela teve filhos, nem mesmo se foi casada. Aqui temos um cenário interessante sobre Miriam, sobre o significado do seu nome e também pela questão dela ser profetisa. E essa questão de vidente, vidente também era como eram chamados os profetas bíblicos. Longe de casa. Primeiro eram bem-vindos naquele lugar, até que muitos anos após a morte de José e de toda aquela geração, levantou-se outro faraó que passou a ver o povo hebreu como ameaça e não como aliado. Então se pôs a afligi-los e até a escravizá-los. De tempo em tempo, sempre surge alguém para tentar acabar com o povo de Deus. Num lugarejo, num estado, num país, num continente, seja o que for, sempre aparecerá alguém para tentar destruir o povo de Deus. É incrível que as pessoas não conseguem compreender que esse povo de Deus, a qual nós fazemos parte, eu e você, nós queremos apenas que as pessoas sejam salvas através do sacrifício de Cristo na cruz. Eles não compreendem que nós não estamos aqui para fazer mal a ninguém. É bem verdade que existem algumas pessoas que se dizem cristãs que andam fazendo coisas que um cristão autêntico não faz. Isso é verdade. Mas, de modo geral, veja que Faraó veio um outro faraó e começou até mesmo a escravizar. Por quê? Porque eles não viam mais o povo hebreu como um povo aliado. Ele teve medo do povo hebreu, na verdade. Né? Ele começou, na verdade, a sentir receio desse povo. Porque veja que antes era um povo pacato, era um povo tranquilo, tudo acontecia na mais perfeita ordem, na mais perfeita paz, mas depois da morte de José e de toda aquela geração, acabou levantando-se um outro faraó e começou a ameaçar o povo de Deus. Portanto, não se preocupe se porventura alguém anda ameaçando a você ou a sua igreja. Nós já vista que algumas pessoas, às vezes, o povo cristão, de forma geral, nós, né, o povo cristão, fica se queixando de intolerância religiosa, já falei aqui algumas vezes, e nós não devemos achar isso estranho. Sim, nós sofreremos intolerância religiosa, sim, graças a Deus. E por que graças a Deus? Porque quando você sofre uma perseguição do mundo, isso significa dizer que você está debaixo da proteção do Senhor, que você está fazendo o que o Senhor, Deus, te mandou fazer e, portanto, certamente você não vai agradar ao mundo. Então, quanto mais o povo persegue a igreja de Cristo, mais essa igreja irá crescer. O contexto de perseguição e escravidão, infância turbulenta. Olhando para o crescimento acelerado do povo hebreu e temendo, o faraó decidiu executar um controle de natalidade, ou melhor, executar um controle de natalidade autoritário, cruel e desumano. O rei do Egito ordenou às parteiras dos hebreus, Sifrá e Poá, que matassem todo o bebê de sexo masculino enquanto ajudavam as mulheres hebreias a darem à luz. Um plano infernal que visava não somente conter o crescimento do povo de Israel no Egito, também configurava mais uma tentativa das trevas de impedir o nascimento do libertador. Naquele momento, Moisés e posteriormente a semente da mulher, o Messias prometido.
A infância, de modo geral, eu acho que é difícil ter outra, mas geralmente a infância é a melhor idade que uma pessoa pode ter. As pessoas sempre vão se lembrar, você certamente vai se lembrar de muitas coisas que você passou na infância. Entretanto, vemos aqui um personagem que teve uma infância turbulenta, uma infância muito difícil. Como já se não bastasse as questões do jugo lá dos egípcios, entre outras coisas mencionadas aqui, ainda tem essa questão de Faraó que decidiu matar o povo hebreu, os meninos, né, as crianças inocentes. Isso também foi, claro, uma artimanha do adversário para tentar acabar com as situações de ter um legislador em Israel, no caso Moisés, não, querer que ele não viesse, e posteriormente a semente da mulher, no caso Cristo. Então veja que aqui teve uma questão satânica, né? A expressão é bem essa mesmo, né? Que foi uma artimanha de Satanás para destruir, que aqui na verdade aconteceria, a verdade não aconteceria o nascimento de Moisés, nem o nascimento de Cristo, e ainda faria com que o povo hebreu ficasse enfraquecido, porque uma vez que não tem homens em um povo, certamente somente por um tempo teria somente mulheres, então esse povo, essas mulheres não poderiam ir à guerra, por exemplo, ou fazer outras coisas que é para homem fazer. Então, e seria um povo enfraquecido. Sim, eu sei que existem mulheres que são guerreiras, são bravas, entretanto, num conceito de exército e coisas desse tipo, desta natureza, para a época, era completamente inviável. Então veja que aqui há um cenário completamente de destruição para o povo hebreu, né? Para o povo de Deus. Entretanto, veremos que isso ainda que ficará pior, mas o Senhor sempre tem os seus planos em suas mãos. Pode ficar pior? Não demorou muito para o rei do Egito perceber que as suas ordens não estavam sendo cumpridas, e assim o que já não era bom ficou ainda pior. A fim de não depender mais das parteiras, o rei ordenou a todo o seu povo que lançasse no Nilo, todos os hebreus que nascessem do sexo masculino. Agora veja que a coisa que agora ficou pior. Uma vez que as parteiras não cumpriram as ordens de Faraó de matar as crianças, né, os inocentes, agora ele deu um outro decreto de lançar todos os meninos, né, todas as crianças de sexo masculino no rio para que assim morressem afogados. Veja até que ponto chega a crueldade humana, até que ponto chega pessoas que matam pessoas a troco de nada, a troco apenas de, às vezes por inveja ou coisas do gênero, que aqui no caso, uma das questões era que não queriam que o povo hebreu crescesse. Procura-se, em um universo de milhões de pessoas, imaginaríamos a escolha de um sábio ancião ou um adulto cheio de maturidade, mas é aí que a menina Miriam entra em ação e muda o curso da história. O Senhor, Ele usa quem Ele quer, da maneira que Ele quer, para o propósito que Ele bem entender. E é muito interessante que muitas das vezes as pessoas dizem que Deus só usa os homens. Não, Deus usa quem Ele quer. Veja aqui, Miriam, no caso, por exemplo, de Naamã, Deus usou uma menina, possivelmente entre 12 e 13 anos, 14, por aí, era uma menina bem novinha. A Bíblia sequer menciona o nome dela, mas Deus usou também. Veja que aqui Miriam também, ela muda o curso da história. Porque o Senhor, Ele vai usar aquela pessoa que estiver disposto a fazer a vontade do Senhor. Aquela pessoa que tem um bom coração, que tem um coração voltado para o Senhor. No caso, você hoje, né? Hoje seria você. Então, quando você tem um coração voltado para Deus, um coração sincero diante do Senhor, independente se você é um menino ou uma menina, um rapaz ou uma moça, ou uma pessoa que já tem uma certa maturidade, uma certa idade, independente se é homem ou mulher, o Senhor vai usar da mesma forma. O Senhor usou Davi, por exemplo, com 17 anos para derrubar um gigante que era, na verdade, homem experimentado em guerra, só para se dar um exemplo. Então o Senhor, Ele vai usar e vai capacitar toda pessoa que Ele chamar. É verdade também que o Senhor também chama os capacitados, como foi o caso de Josué. Josué estava capacitado, o apóstolo Paulo era um homem capacitado para fazer o trabalho, o Senhor o chamou justamente por ser capacitado também, principalmente
por ter um coração voltado para Deus. A questão é que Paulo fazia de uma forma errada, mas o coração dele era voltado para Deus. Coragem e iniciativa para mudar uma situação. Uma jovem heroína. Quando já não era mais possível escondê-lo, elaborou um plano audacioso. Colocou o bebê em um cesto e o deixou na margem do rio Nilo. A Bíblia registra que a irmã do menino, Miriam, ficou observando de longe para ver o que acontecia. Veja que a menina aqui, ela ficou ali tomando conta, né, do seu irmão. Há uma questão muito interessante que eu te perguntei no início, se o cesto onde Moisés foi colocado, se ele desceu o rio ou se ele subiu. Por quê? Porque algumas pessoas dizem que o cesto ele desceu com a correnteza. Entretanto, outras pessoas dizem que isso não seria possível pelo fato de que onde ele foi colocado era depois da onde a pessoa que iria trazê-lo para si. Ou seja, ele teria que subir a correnteza. E muitas pessoas dizem que foi exatamente isso que aconteceu. Que o cesto onde foi colocado Moisés não desceu o rio. Ele, na verdade, ele foi contra a correnteza, porque quando Deus quer, ele faz com que o cesto fosse contra a correnteza. Bom, na bem da verdade, todas as duas questões estão equivocadas, estão erradas. Eu deixei aqui separado o livro de Êxodo, capítulo 2, eu vou ler para você, só para ficar bem claro o que aconteceu aqui. Capítulo 2, eu lerei a partir do versículo 3. Não podendo, porém, escondê-lo por mais tempo, tomou um cesto de juncos e o revestiu de betume e piche. Então pôs nele o menino e o largou entre os juncos à beira do rio. Presta atenção neste detalhe. Largou entre os juncos à beira do rio. Sua irmã postou-se de longe para saber o que lhe havia a acontecer. O que havia de acontecer. A filha de Faraó desceu para se lavar no rio e as suas donzelas passeavam pela beira do rio. Ela viu o cesto no meio dos juncos e enviou a sua criada e o tomou. Veja como há uma conexão entre o versículo 3 e o versículo 5. Por quê? Porque ele foi colocado num junco entre a beira do rio e foi encontrado nos juncos à beira do rio. Ou seja, o cesto ficou no mesmo lugar. Ele não subiu e nem desceu. Mas observe que a Miriam, ela ficou observando o que aconteceria. Talvez porque se acontecesse alguma coisa de alguma coisa acontecer por ali, ela ia lá e tomava o cesto de volta, né? Não deixaria o seu filho ali, o seu irmão ali padecer. É muito interessante que quando você está observando algo no intuito de que evitar o pior, independente do trabalho que você esteja fazendo, independente de quem esteja vendo você, é sempre importante que você faça aquilo que precisa ser feito. Nesse caso, ela ficou observando. Por exemplo, se acontecer talvez não iria acontecer isso, eu acredito que seja muito provável, mas se fosse o caso de ele começar a encher d'água e querer afundar, ela rapidamente tomaria o cesto para si. E assim salvaria o seu irmão. O que te incomoda? Ela não podia fazer muito, mas o pouco que podia, ao ver a oportunidade, ela fez. Não se omitiu, não se intimidou. Foi preciso coragem para seguir o irmão no cesto e ainda maior coragem para falar com a princesa do Egito. Como eu acabei de dizer, às vezes o que você vai fazer não é muito, mas é justamente pelo fato de ser pouco, é o pouco que muda toda a história, muda toda a situação. Há um caso muito interessante que aconteceu na Rússia, há uns anos atrás, na verdade foi dia 7 de setembro de 2010, um avião que saiu da Rússia, eu não vou falar todos os detalhes aqui, eu só vou chegar aqui no ponto. Existia um aeroporto que estava abandonado, mas existia ali um faxineiro que tinha muito cuidado no seu trabalho, ele fazia com muito cuidado. E aquele aeroporto era um aeroporto abandonado, raramente alguém pousava, até helicóptero ali era muito difícil de pousar. Mas ele fazia questão de, mesmo estando abandonado, ele ter todo o cuidado de manter sempre a pista do aeroporto completamente perfeita. E neste dia,
aconteceu que um avião Tupolev 154, me parece que é essa a numeração dele. De qualquer forma, eu vou deixar aqui na descrição a história para você ter uma ideia. Ou vou fazer melhor, vou deixar a descrição do vídeo onde a história é bem contada, que aí você vai entender bem a situação. E o que acontece? Aconteceu que naquele dia esse avião precisou fazer um pouso de emergência, entretanto não existia nenhum aeroporto por perto. O que aconteceu? Quando ele avistou esse aeroporto, ele desceu o avião com segurança, né? O piloto desceu o avião ali com segurança. Aí você vai falar, o que isso tem a ver? O que isso tem a ver é que se aquele faxineiro não tivesse cuidado daquela pista naquele dia, pelo menos 84 pessoas iriam morrer e até a aviação também iria perder ali um avião também. Então, só o avião custa milhões de dólares e mais as vidas das pessoas, o que é mais importante. Então, veja que um trabalho simples, mas que salvou vidas. É isso que nós precisamos ter em nossa mente também. Quando nós vamos fazer um trabalho, nós precisamos ter no nosso coração, na nossa mente, que independente do trabalho que nós vamos fazer, nós precisamos fazer com dedicação, porque faz toda a diferença quando você e eu nos dedicamos a fazer aquilo que é correto. Coragem e iniciativa. A atitude corajosa de Miriam nos motiva e nos lembra mais uma vez que Deus não olha a idade, mas sim a disponibilidade de coração para fazer de alguém um poderoso instrumento em seus gloriosos propósitos. Tenha coragem, tenha coragem. Ainda que você não tenha, faça a si mesmo, tenha coragem a si mesmo. A gente nunca percebe mesmo a diferença de quem tem e quem não tem. Então faça com coragem. Ainda que você não tenha coragem no momento, por alguma razão, e existem alguns momentos, claro, que nós teremos medo, é natural. Ninguém aqui é o super cristão, né? O super crente, né? Nós temos momentos de medo, mas quando você tem coragem e iniciativa para fazer algo, o Senhor, claro, desde que você faça diante do Senhor, desde que você faça com toda a dedicação, desde que você faça com sinceridade de coração, o Senhor irá ver e vai fazer prosperar esse negócio. Por quê? Porque você teve uma coragem, teve uma iniciativa. Quantas das vezes hoje vemos pessoas se perderem porque outras pessoas não tiveram uma iniciativa de coragem de fazer aquilo que deveria ter sido feito. Marcando uma geração, in memoriam. O próprio Deus honra a Miriam, de forma particularmente especial, através do profeta Miqueias. Certamente te fiz subir da terra do Egito e da casa da servidão te remi, e pus diante de ti a Moisés, Arão e Miriam. É isso mesmo, o próprio Deus faz referência a Miriam como tendo assumido um papel de liderança relevante na libertação de seu povo. Olha que interessante, que o próprio Deus, mesmo depois que Miriam partiu para a eternidade, ainda assim Miriam ela é mencionada, porque devido ao trabalho que ela fez, devido ao seu ato de liderança, os seus esforços, vê que Deus não olha para a questão da idade. Independente da idade, o Senhor vai olhar sempre para a questão da disponibilidade. O Senhor não olha para a disponibilidade da idade, o Senhor olha para a disposição que você tem. Independente da sua idade, o Senhor fará coisas extraordinárias através da sua vida. Então veja que aqui, mesmo Miriam, após a sua morte, ainda assim ela é mencionada pelo próprio Deus que dá testemunho dela. De carne e osso. Também é importante citar que Miriam, assim como todos os grandes personagens bíblicos, teve momentos de deslizes e viveu suas consequências, mas um exemplo para nos lembrar de que, mesmo com falhas, podemos ser restaurados por Deus e usados para marcar uma geração. Como disse o missionário Hudson Taylor, não são os grandes que transformam o mundo, mas sim os fracos e pequenos nas mãos de um grande Deus. Então, que nós venhamos realmente ter isso no nosso coração. Nós somos falhos, somos pequenos, mas o Senhor, Ele é um grande Deus. Há um texto no livro de Apocalipse, no capítulo 3, que eu vou ler para você, que é muito interessante para nós. Versículo 3, capítulo 3, versículo 10. Vinde, visto que guardaste a palavra da minha perseverança, também eu
te guardarei na hora da tribulação que há de vir sobre todo mundo, para provar os que habitam sobre a terra. Venho sem demora, guarda que tens para que ninguém tome a tua coroa. Agora o ponto que eu quero te mostrar é o 8. Conheça as tuas obras, diante de ti pus uma porta aberta que ninguém pode fechar. Sei que tens pouca força, entretanto guardaste a minha palavra e não negaste meu nome. Veja que aqui a igreja de Filadélfia era uma igreja que não tinha força, mas guardava a palavra de Deus e não negou o nome. Então veja que o mais importante não é você ser forte. O mais importante é você não negar o nome, guardar os mandamentos do Senhor, como diz já Jeremias capítulo 9, versículos 23 e 24, né? Para que o forte não se glorie na sua força, mas aquele que se gloriar, glorie-se nisso, em saber que eu sou o Senhor. Então, sim, você tem falhas, como eu também tenho falhas, mas é justamente pessoas como eu e você que o Senhor quer usar desde que nós tenhamos disponibilidade para a obra. Para concluir, qual a idade certa para ter uma iniciativa? Com quantos anos, normalmente, alguém começa a se tornar corajoso? Miriam nos ensina que o nosso Deus honra a iniciativa, a coragem e a fé, independentemente da idade. Portanto, esteja atento. Disponha-se a ser usado por Deus para transformar situações. O que o deixa inconformado pode estar apontando o seu chamado. Já pensou que aquilo que te incomoda é justamente a questão do seu chamado? O Senhor tem te chamado para aquele negócio, para mudar aquele negócio. Então, que você tenha isso no seu coração, que independente da sua idade, o Senhor pode te usar. O Senhor quer usar você. Agora, basta que você esteja disponível ao Senhor. O Senhor só precisa disso na sua vida, que você seja disponível a Ele. A Bíblia diz que aquele que chegar a Deus, o Senhor chegará a vós. O Senhor disse mais, que o Senhor é galardoador daqueles que o buscam. Então, quando nós buscamos o Senhor de todo o nosso coração e temos uma iniciativa independente da nossa idade, o Senhor vai nos galardoar, o Senhor vai nos presentear, o Senhor vai nos honrar, né? O Senhor vai honrar a nossa fé. Hora da revisão. Número 1. José, quando governador do Egito, convidou seu pai, seus irmãos e toda a sua família para habitarem nas terras dos egípcios. Número 2. Seu nome significa elevada, pura, amada ou ainda vidente. Número 3. Sob o jugo dos egípcios, realizando trabalhos forçados, oprimidos com tarefas e impostos pesados, sem pátria e sem governantes. Número 4. Primeiro ele ordenou às parteiras dos hebreus, Sifrá e Poá, que matassem todo bebê do sexo masculino, quando ajudassem as mulheres hebreias a dar à luz. Depois ordenou a todo o seu povo que lançasse no Nilo todos os hebreus do sexo masculino que nascessem. Número 5. Na celebração do povo após a travessia do Mar Vermelho. Que nós venhamos a cada dia mais continuar no propósito do Senhor, que independente da nossa idade, o Senhor quer sim usar apenas a nossa disponibilidade, apesar da nossa idade. Apesar de sermos ou muito novos, ou já idosos, ou já bem uma idade bem avançada, o Senhor, Ele usa todo aquele que está à disponibilidade dEle. Que Deus em Cristo continue abençoando a sua vida, que você tenha uma boa aula, não deixe de ir à Escola Bíblica Dominical, até porque quem faz a escola é o aluno. Tchau!